Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um resumão da lição jovem Mensagens. E chegamos à lição 10, os últimos enganos. Inclusive, casa perfeitamente com um complemento que eu vou trazer para vocês aqui, que é o livro Eventos Finais, nessa versão aqui, capítulo 11, Enganos dos Últimos Dias. Enganos satânicos. Enganos satânicos dos últimos dias. E a lição 10, os últimos enganos. E você sabe que enganação é a essência do diabo, né? Ele é enganador desde o princípio do pecado, desde o início do alimentar do pecado no seu coração. Porque ele foi criado como perfeito, então a essência dele não era enganação. Ele foi criado perfeito. Depois que ele acariciou o pecado no seu coração, a essência dele se tornou enganação. Então, o engano é característica, né? É a essência, na verdade, não é nenhuma característica. A identidade de Satanás é essa. Ele é o enganador, tá? Então vamos lá para a nossa lição de número 10. Esse resumão aí tem que durar, no máximo, 28 minutos. Eu acho que o meu celular, ele tá me testando. Tem pouca memória nele, gente. Eu tenho que apagar muito arquivo. Tem pouca memória nele. E, enfim, corre para o vídeo não ficar incompleto. Então vamos lá. Eu já disse para vocês, né? Já mostrei que eu vou trazer esse complemento aqui. Então, os textos bases da lição dessa semana estão em Apocalipse 16 e Apocalipse 18, tá? Que vai falar sobre a tríplice união dos falsos profetas, né? Dos espíritos imundos. Deixa eu ler aqui pra vocês. É que eu quero ser rápida, mas eu vou ter que ler porque eu já disse pra vocês que aqui nada pode ficar nas minhas palavras, né? Apocalipse 16, 13 e 14 que diz: Então eu vi sair da boca do dragão, número 1, da boca da besta, número 2, e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Assim como na palavra de Deus, assim como a identidade de Deus, a essência de Deus, você vê a Trindade, você vê Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo ele tem uma contrafação. Ele tem também 3 pessoas, a tríplice união, mas é a tríplice união diabólica, né? Então nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós temos as 3 mensagens angélicas e o diabo tem a tríplice união para enganar aqueles que estão buscando adoração ao verdadeiro Deus. E eles vão enganar, inclusive, os próprios eleitos. Mas vamos lá. Nós entendemos aí qual é o significado desse versículo diante de todos os estudos que a gente tem feito aqui no Apocalipse sobre Babilônia e tudo mais. E o outro verso base também é Apocalipse 18, 2, que é uma repetição aí da segunda mensagem angélica, né? Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da prostituição. Com ela se prostituíam os reis da terra. Então a gente já viu aí quais são os textos base da lição dessa semana e a gente vai sempre recorrer a eles e lembrar deles durante vocês, né, na verdade, como a gente está no resumão, vocês recorreram a esses textos durante toda a semana, né? Então, a gente começando aqui pela tirinha, a gente vai ver aqui o culto ao sol, o protesto e o espiritismo. A gente vai ver aí esses 3 tipos de enganos, né, que Satanás vai operar. E exclusivamente dois, que estão aqui, o culto ao sol e o espiritismo, eles vão ser os 2 últimos enganos, os grandes erros, tá? Então, não vou ficar falando se o que eu tô explicando é de domingo, é de segunda, porque a lição ela tem muita conexão. Então, às vezes eu tô falando de algo que tá escrito no domingo, mas já fui lá pra quinta-feira, por exemplo, porque o assunto é o mesmo, tá? Então, não vou ficar dividindo domingo, segunda, terça. Eu vou só resumir aqui pra vocês quais foram as anotações que eu fiz, tá bom? A primeira coisa que eu quero deixar claro pra vocês, logo de cara aqui com esse texto, com esse título, Os Últimos Enganos, é que a nossa única salvaguarda para não ser enganada por Satanás é a palavra de Deus, tá? Essa mesma lição que a gente está estudando das 3 mensagens angélicas para a versão de adultos, né? Que essa é a nossa lição de jovens. Na versão de adultos, o texto base dessa semana não foi Apocalipse, foi João 17, 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E olha que conexão maravilhosa desse texto com o título, Os Últimos Enganos de Satanás. Então, como é que a gente consegue se proteger dos últimos enganos? Estando firmados na palavra, na verdade. E é impossível existir santidade sem o compromisso com a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós só podemos
entrar nesse processo de santificação, participar desse processo de santificação fundamentados na palavra de Deus. E é somente aqueles que estiverem fundamentados na palavra de Deus que vão resistir a estes últimos enganos de Satanás. Então, gente, a palavra de Deus é a nossa única salvação, né? Nossa única salvaguarda aí para esses enganos, tá? A gente vem aqui no início da lição dessa semana falando sobre o veneno mortal, o vinho de Babilônia, com as falsas doutrinas e falsos ensinos que vão levar à morte eterna. Parecem caminhos direitos, mas no fim vai ser caminho de morte, né? E existe um antídoto, que é uma proteção contra esse veneno espiritual, que são as 3 mensagens angélicas. Isso que a gente tem estudado, as 3 mensagens angélicas, é antídoto contra o veneno de Babilônia, contra o envenenamento que Babilônia quer colocar diante de nós com o ensino das falsas doutrinas, desse vinho. Ela quer colocar o vinho dela goela abaixo na gente, mas a gente não vai beber esse vinho, em nome de Jesus. Vamos nos proteger sobre isso, tá? Então eu já quero trazer para vocês aqui o complemento do capítulo 11 do livro Eventos Finais, que diz assim: estamos nos aproximando do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma intensidade incrível, ele está agindo com seus prodígios enganosos. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Mas olha aqui como ele é sutil. Ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio dos seus agentes, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Vejam só. Veja como o engano de Satanás é sutil. Como é que a Babilônia, com a sua sutileza, nos dá o vinho, nos embriaga com seu vinho. Sob a aparência do cristianismo, sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Gente, isso é muito sério. Satanás ele não vai se mostrar como muitos pintaram na Idade Média ele, como aquele dragãozão vermelho, aquele diabo vermelho com chifre, com rabo, com tridente e com aquela... Isso é mentira. Isso na verdade, contradiz. É uma mentira tão mentirosa, contradiz a Bíblia, porque a Bíblia deixa claro que ele era anjo de luz. Então ele não teria como ter se tornado esse animal, esse bicho tão grotesco. Ele não é assim. Ele é anjo de luz. Ele não é mais um anjo celestial. Ele é um anjo caído. Ele não é mais um anjo de luz, caído, tá? Mas ele mantém, o espírito de profecia, inclusive, deixa isso muito claro. Ele mantém ainda o perfil, a aparência daquele que foi criado pelo próprio Deus. Então, ele é um anjo caído, mas ele ainda é anjo, tá? Ele ainda tem aparência, então ele é esperto, ele é ardio, ele tem os ardis, ele é astuto, ele não vai se mostrar de forma, pá, eu sou o diabo. Não. Você sabe, você que é jovem cristão, que muitas vezes permite se enganar pelo diabo, você sabe como é que ele se apresenta para você. Tá? E aqui, de forma muito clara, o espírito de profecia vem dizer que ele vai estar oculto sob a face do cristianismo, alegando ser um cristão, alegando ser o próprio Cristo. Então o diabo vai se apresentar de terno e gravata lá no púlpito da igreja, tá? Não fique esperando ele se apresentar aí afora como algo muito grotesco, não. É dentro da igreja mesmo, inclusive esse capítulo vai falar, até mesmo na igreja adventista, nós temos muito mais a temer com o que vem de dentro da igreja com o que vem de fora. Então muitas vezes a gente acha que Babilônia são as pessoas, são as denominações que pregam contrário à palavra de Deus, e que elas estão... Claro, esse é o significado de Babilônia, né? O vento de doutrina, os ventos de doutrina, período da paz pré-milenial, o purgatório, o fogo eterno, arrebatamento secreto, imortalidade da alma. Tudo isso é vento de doutrina e Babilônia prega isso. A nossa mensagem é baseada única e exclusivamente na palavra de Deus. E a gente acha que aqueles que vão ser enganados por Babilônia e tal, são aqueles que estão nas outras denominações, que eles têm que sair dela e que não sei o quê. Mas até mesmo dentro da nossa igreja, Satanás ele vai se ocultar na face do cristianismo, ele vai se apresentar de paletó e gravata no púlpito da igreja, tá? Então ele vai usar as pessoas, ele vai personificar os apóstolos para dizer que a gente não deve seguir os mandamentos de Deus. Não assim dizendo, você não deve seguir os mandamentos de Deus. Não, ele não é burro. Burro é a gente, nós que somos burros. Ele não vai fazer isso. O espírito de profecia diz que ele vai personificar os apóstolos, que já morreram todos. Ele vai personificar os apóstolos, dizendo que a lei de Deus ela foi modificada. E que nós não devemos mais guardar o sábado, mas que devemos guardar o santo domingo. É isso que ele vai fazer.
Tá? Além de personificar o próprio Cristo, e além de personificar os nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, que já se foram, para querer enganar a gente sob essa doutrina da imortalidade da alma, ele vai personificar os apóstolos. Fazer eles andarem sobre a terra e dizer para as pessoas que o sábado não deve ser guardado, que é o domingo que é o dia do Senhor. Então, presta atenção. Por isso que eu falei para vocês que eu não vou dizer isso é domingo, segunda, terça, na lição, porque tá tudo envolvido. Eu já cheguei aqui na segunda, já fui pra quinta, já voltei, enfim. Então, sob o disfarce do cristianismo, Satanás vai assumir os atributos de cristão e vai alegar ser próprio Cristo. Então, não fique esperando Satanás aparecer de forma grotesca, não, porque ele vai se manifestar, inclusive, na vida dos nossos líderes. Deus tem misericórdia, mas é o que vai acontecer. Está predito e eu sei que o que está predito é verdade. Então, misericórdia, mas vai acontecer. Vai acontecer. Dentro da nossa igreja, muitos dos nossos líderes, muitas pessoas que Deus tem uma misericórdia muito grande de nós, que através de nós e essa profecia não se cumpra. Infelizmente ela vai se cumprir, mas que não seja através da minha vida nem da sua vida. Muitos líderes que são hoje pessoas consagradas ao Senhor vão se embriagar com o vinho de Babilônia e vão ser usados pelo diabo para enganar os eleitos, para desviar as pessoas da verdade da palavra de Deus. Então, quando a gente vai falar aí sobre esses enganos da imortalidade da alma e da adoração ao sol, vamos focar um pouquinho aqui na imortalidade da alma. Essa questão do espiritismo, tem muita gente que acha que é fraude. Tem gente que acha que assim, que não existe o poder, que Satanás ele não tem poder mesmo pra fazer com que demônios apareçam e tudo mais. Só que essas pessoas, eu tô falando, gente, eu não tô falando de gente que é leiga, não. Tô falando de gente cristã, que diz que estuda a Bíblia. Essas pessoas esquecem que quando Satanás ele foi expulso do céu, antes de ele ser expulso, ele levou a terça parte dos anjos junto com ele. Ele trouxe pra terra a terça parte dos anjos com ele. Então, todos estes que vieram com ele são demônios. E as pessoas que não acreditam que Satanás tem seus demônios e que esses demônios são operadores de sinais e grandes maravilhas, essas pessoas esquecem que ele tem um grande poder. O poder dele é limitado, claro, ele não pode fazer nada além do que aquilo que o poder de Deus faz. O poder de Deus é infinitamente maior que o poder do diabo, mas a ele foi permitido ter poder para manifestar as suas maldades, as misérias e tudo que ele faz. Mas esse poder já foi derrotado. Esse poder já foi derrotado. E ele vai ser extinguido, esse poder vai ser extinto, vai acabar esse poder no retorno de Jesus e depois no fim do milênio e quando Deus for implantar a nova terra. Tudo, você já sabe tudo que vai acontecer no tempo do fim. A Bíblia já deixa claro, e o Espírito de Profecia, eventos finais tá aqui, eu tô aqui com um grande conflito aqui na minha frente. Tudo, você sabe, esse poder vai ser aniquilado. Mas muitas pessoas acham que Satanás ele não tem poder, que ele não faz o sobrenatural. Ele faz, o espiritismo é poder sobrenatural dos anjos maus, dos demônios. E o chefe deles é Satanás, ele tem poder sim. E muitas pessoas acham que ele não tem poder. Então, entenda, a imortalidade da alma é um engano que Satanás ele coloca de forma muito sutil. Eu vou citar um exemplo aqui que muitas pessoas acham que não tem problema nenhum. Ah, porque vamos nos reunir sábado à noite pra gente assistir um filme. E aí pega e coloca um filme da Marvel, pega um filme e coloca uma série, e que dentro disso tem espiritismo. Tem imortalidade da alma. E acha que eu tô falando de jovens cristãos que se reúnem no final de semana para assistir filme. E vão assistir filmes que a mídia, que Hollywood, que tudo isso bebe na fonte do espiritismo. De forma muito clara. Séries, filmes, novelas. E os jovens estão envolvidos com isso. Mas eles acham que não. Não, que aqui não tem problema, que não é nada demais. E eles estão bebendo na fonte do espiritismo. E é um engano de Satanás para enredar você ali, para tirar você do caminho da salvação. A nossa natureza ela tem uma atração muito grande. Eu estava assistindo o comentário da lição com os irmãos do IAG, o Instituto de Agricultura e Evangelismo, que existe aqui no Brasil, e os líderes fazendo o seu momento de comentário da lição. O diretor do IAG ele disse assim, o Severino Kiel, ele disse assim: a nossa natureza tem uma atração muito grande para aquilo que é sobrenatural. E aí você lembra lá de Gênesis, Eva ficou encantada quando viu a serpente voar, pousar na árvore do conhecimento do bem e do mal e começar a falar. Aquilo foi sobrenatural, porque Deus não fez nenhum animal falando. E Eva se encantou. E outro índice muito claro disso é que quando você vê em determinadas denominações as manifestações, com grandes aspas, abre aspas, manifestações, fecha aspas, do Espírito Santo, as pessoas caindo, embolando, falando em línguas e aquela coisa, e grandes coisas sobrenaturais operadas pelo diabo dentro das igrejas, aquilo chama muita atenção. As pessoas ficam enlouquecidas, as pessoas vão para a igreja para assistir o demônio.
E eu já disse pra vocês, gente, que eu não tenho medo não, viu, de ficar falando essas coisas. Não tenho medo não, não tenho filtro. Porque, imagina, você vai pra uma igreja que fica falando, que fica o tempo todo manifestando o diabo. Você tá indo pra igreja pra adorar a Deus ou pra assistir a manifestação do demônio? Você tá adorando a ele. Me perdoe, mas eu tô falando a verdade. A pessoa vai pra uma igreja que todo culto tem possessão demoníaca. Ela tá indo adorar a Deus? Não abre a Bíblia em momento nenhum no culto. É só o demônio falando. O demônio toma conta da pessoa, aí vem lá o pastor e derruba o demônio vai, faz aquela coisa toda, e ele fala, e ele gira, e ele roda. Gente, a pessoa tá indo pra igreja pra adorar o demônio, pra assistir o diabo fazer show. E isso atrai muita gente. Por quê? Porque isso é sobrenatural. Então nós temos em nossa natureza essa atração. Eu concordo muito com o que ele diz. Nós temos atração com aquilo que é sobrenatural. Então a imortalidade da alma é uma doutrina que arrasta milhões, porque é sobrenatural, chama muito a nossa atenção. Mas é engano de Satanás. E tenha cuidado com isso. Misericórdia, chega, passei a folha aqui. Tenha cuidado com isso. É uma grande diferença entre o culto racional que nós devemos prestar ao nosso Deus e esses cultos emocionais e bagunçados e essas badernas que as pessoas dizem que é manifestação do Espírito Santo. Isso chama muito mais atenção. Um culto desse chama muito mais atenção do que um culto dentro de uma igreja que tem silêncio, que abre a Bíblia, que fala da palavra, que os louvores são calmos, que os louvores elevam o nosso pensamento a Deus. Isso não chama atenção. É tanto que as pessoas dizem que na igreja adventista, por que vocês, na igreja de vocês não têm o Espírito Santo? Por que vocês não expulsam demônios? Porque essas pessoas estão acostumadas a ir para a igreja, que tem baderna, que tem bagunça, que tem barulho, que tem demônio falando. E dentro da nossa igreja, a igreja do Senhor é casa de oração. É para abrir a palavra, estudar, orar. Não é para manifestar demônio dentro da igreja. Então as pessoas elas ficam espantadas quando elas chegam na igreja adventista, que elas veem, em algumas igrejas adventistas, que não são todas, tem igreja adventista que também virou baderna. Em algumas igrejas adventistas, que elas veem a reverência, que elas veem um culto nada emocional, que elas veem o culto ali racional, as pessoas. Claro, eu não tô dizendo que tem que ser 100% de razão, porque nós somos seres emocionais. Então é normal você sentir ali o abrir da palavra confrontar com a sua vida e você em algum momento se emocionar e você chorar pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, mas não é aquele choro, meu Deus, de se acabar, de chamar a atenção da igreja, de acabar com tudo, de se jogar no chão. E outra coisa, essa emoção tem que produzir uma ação. Não é a gente chorar, se acabar, dizer pra Deus que a gente não quer mais pecar, não sei o quê, e aí amanhã tá lá fazendo a mesma coisa. Não. Isso aí não foi arrependimento, isso aí foi só uma palhaçada. Entende? Então, a doutrina da imortalidade da alma, ela está muito forte. Inclusive dentro das nossas igrejas, e nós não estamos nos apercebendo. E você, jovem cristão, está bebendo da imortalidade da alma e não está percebendo. Cuidado com aquilo que você contempla, com o que você ouve. Cuidado. Porque se você hoje, atualmente, está bebendo da fonte da imortalidade da alma, facilmente, quando chegar o momento final da história desta terra, você vai ser enganado. Você não vai sentir nem vontade de sair dessas fileiras de Satanás, porque você já está lá. Cuidado. O nosso único antídoto é a palavra de Deus. Precisamos nos agarrar à palavra de Deus para não cairmos nas garras de Satanás. Para não cair nas garras de Satanás, se agarre à palavra de Deus. O puro, assim diz o Senhor, é o que nós devemos seguir. Vamos lá. Quando a gente fala aqui do culto ao sol, gente, estudando, tive uma descoberta assim maravilhosa através dos irmãos do IAG, trazendo para mim aqui aquilo que está escrito em Ezequiel. Quando Ezequiel ele vai falar sobre a idolatria que Jerusalém estava praticando, quando a gente fala aqui do culto ao sol, em Ezequiel, capítulo 8 e capítulo 9, vem falando aqui sobre as abominações, né? As visões de Ezequiel, as abominações que Ezequiel estava vendo, né? A figura como de um homem chamou ele e começou a mostrar a ele as abominações que o povo de Deus estava cometendo. E chega um momento aqui em que, no capítulo 8, versículo 13, que diz assim, você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Então levou-me até a entrada do portão norte na casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo deus Tamuz. Ele me disse, você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que esta. E aí, quando a gente vai pesquisar e entender quem é Tamuz, a gente vai lá... Gente, vocês vão encontrar Babilônia em tudo. Quem é Tamuz? Tamuz, historicamente e mitologicamente, era filho de Nimrod. E quem era Nimrod?
Quem era? A gente não estudou na lição passada. Foi na lição passada ou foi na da semana retrasada que a gente estudou a cidade da confusão? Foi na semana passada. Babel, Babilônia, Nirode, aquele que era o líder, o chefe de Babel, aquele que deu a ideia de edificar a torre de Babel. Babilônia. Tamuz era filho de Nirode. E aí o que acontece? Nirode morre e a esposa de Nirode, com medo de perder ali o poder e de perder o templo, ela diz para as pessoas que Nirode não tinha morrido, mas que ele tinha ido para o céu batalhar contra os inimigos. E que ele seria o próprio sol. Então, todas as vezes que o sol aparecia, significava para eles que durante a noite Nirode tinha guerreado contra os inimigos, tinha prevalecido e por isso amanhecia e o sol aparecia. Então, Nirode era aquele sol. E com os raios solares ele engravidou essa mulher e essa mulher deu à luz a Tamuz, filho de Nirode. E as pessoas adoravam a ele porque entendiam que todas as vezes que o sol aparecia era Nirode que estava acordando depois de ter passado a noite toda guerreando e ter ganhado, ter prevalecido contra os inimigos. Olha a Babilônia aí presente, gente. Olha isso. Então, foi toda essa história e essa mitologia e aí a adoração ao sol. E a gente vê as pessoas adorando ao sol. Aqui diz que nos séculos seguintes ao período do quarto século, imperadores e papas continuaram, por meio de decretos civis e concílios eclesiásticos, a estabelecer o domingo como dia de adoração e descanso. Em inglês, como é domingo? Sunday, dia do sol, adoração ao sol. Olha o engano de Satanás. Então, aqui deixa muito claro, eventos finais, eu não tô lembrando agora qual é o capítulo, mas Ellen White vai dizer sobre o sábado espúrio, né, que é o domingo como dia de guarda, o sábado espúrio, ou seja, o sábado falso, e a imortalidade da alma de forma conjunta, que é aquilo que eu citei para vocês. Com a imortalidade da alma, ela vai dizer que os espíritos de demônios, eles vão, eu até anotei aqui para não falar bobagem, os espíritos de demônios vão aparecer pretendendo ser nossos amigos, nossos parentes e também personificando os apóstolos, dizendo para nós, afirmando que o sábado foi mudado, o sábado da lei de Deus foi mudado e a adoração verdadeira deve ser feita ao domingo. Então, olha a união aí dos dois enganos, a imortalidade da alma e a adoração ao sol. Essa união aqui, ó, de enganos para trazer destruição para o povo de Deus, para trazer a desobediência às leis de Deus, à palavra de Deus. E de forma muito clara, a mudança do sábado para o domingo foi feita de forma lenta no catecismo. No catecismo romano, gente, o domingo é apresentado como aquele que foi santificado por ocasião da ressurreição de Jesus. E estudando com o pastor Arilton, ele falou, ele tem um exemplar do catecismo romano, e eles deixam abertamente a declaração de que o sábado foi substituído pelo primeiro dia. De forma clara, tem lá no Catecismo Romano dizendo que houve a substituição do sábado pelo primeiro dia. E o sábado é chamado por eles de 8º dia da semana. Então, pensa. Qual é a lógica disso, gente? Engano de Satanás. Engano de Satanás. O domingo foi estigmatizado como a marca do paganismo, batizado com o nome do Deus Sol. O domingo foi batizado com o nome do Deus Sol, Sunday. Foi adotado e sancionado pela apostasia papal e foi transmitido como algo sagrado ao protestantismo. Quando a gente está falando aqui da adoração ao domingo, a gente não está falando só da igreja católica, a gente está falando das igrejas evangélicas que se dizem protestantes e guardam domingo. Não tem base bíblica nenhuma para santificação e adoração ao domingo. Mas a Bíblia deixa muito claro que o dia de Deus, o dia santo, o sinal entre Deus e o homem é o sábado. Mas Satanás está conseguindo enganar muitas pessoas e vai enganar muitas outras. Se nós que temos aqui a compreensão da verdade da palavra de Deus não fizermos a nossa parte, muitas outras pessoas serão enganadas e enlaçadas por Satanás. O povo de Deus está sendo caluniado, ridicularizado, oprimido, perseguido. Por quê? Por causa da fidelidade à palavra de Deus. O povo de Deus precisa entender que deve ser fiel aos princípios da verdade e a verdade nos protege. E outra coisa que a gente precisa ter muito claro em nossa mente, esse vídeo já está para terminar. Nós temos graça para obedecer. A graça de Deus nos é dada. Quando aceitamos a Cristo, a sua graça perdoa os nossos pecados do nosso passado e nos capacita a obedecer a Deus no presente. E isso prepara a gente para o futuro. A graça de Deus perdoa os pecados que nós cometemos no passado, nos capacita para obedecer a Deus no presente e o futuro vai ser um reflexo disso. Cristo nos leva à obediência que vem pela fé e o apelo do céu para as pessoas que estão nessas Babilônias, as filhas de Babilônia, é dar o passo de fé.
e sair desse lugar e crer apenas na palavra de Deus. Ellen White deixa muito claro que a Babilônia dá as suas falsas doutrinas como o vinho para elas beberem. Ela deu ao mundo um sábado falso em vez do sábado do quarto mandamento. E essa mentira que Satanás repete desde Adão e Eva, desde o início de tudo com Eva, a imortalidade da alma, é uma mentira que ele repete, ele quer colocar na nossa mente essa mentira. Satanás disse para a mulher, você pode comer desse fruto, você vai pecar, você pode até morrer, mas não vai ser morrer para sempre. Você vai morrer, mas depois você vai viver. A primeira pregação espírita de Satanás para Eva foi, coma, peque e viva. Quando, na verdade, o que Deus disse foi, coma, e se você pecar, Deus não disse para comer, né? Mas Deus deixou claro, se você comer, você vai pecar e você vai morrer. Aí Satanás vem e dá a ordem, coma, peque e viva. Quando, na verdade, Deus diz, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Aí Satanás vem e diz, não. E se você morrer, não vai morrer eternamente. Você tem aí um negócio aí que vai ficar, você vai conseguir se comunicar com... Satanás, ele traz tudo que é contrário à palavra de Deus. E você, jovem cristão, muitas vezes, tá se deixando enganar. Por quê? Porque não se apega aqui, ó, à palavra, porque não estuda a palavra, porque não vive de acordo com o puro, assim diz o Senhor. Vive de acordo com eu acho que, mas eu acho que não. Mas o espírito de profecia, eu acho que ela não quis dizer isso. Eu acho que também não é assim, para seguir a risca. E quando a gente rejeita o espírito de profecia, uma torrente de erro vem junto, tá? Se a gente rejeita o espírito de profecia como revelação do Deus Todo-Poderoso, a gente vai ficar com a fé enfraquecida na palavra, a gente vai rejeitar os nossos pilares da fé e a gente vai virar cético. O ceticismo vai tomar conta da gente, a gente vai duvidar de tudo, inclusive da palavra de Deus, inclusive da natureza de Deus. A gente vai duvidar, inclusive, da existência de Deus, tá? E o ateísmo vai tomar conta da vida de muitas pessoas que rejeitam o espírito de profecia, porque rejeitar o espírito de profecia é o primeiro passo para você ir ladeira abaixo, tá? Esse vídeo já vai terminar, faltam só 2 minutos. Então eu vou deixar aqui para você, jovem cristão, um exemplo muito claro de alguém que recebeu graça para obedecer e foi fiel. Daniel. Já que a gente está falando de Babilônia, vamos falar de alguém aí que viveu na Babilônia. Com 15 anos de idade, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E ele foi fiel a um império mundial. Babilônia era um império mundial que tinha influência mundial. O alcance era mundial. Babilônia era uma referência. Mas Daniel viveu em Babilônia, foi fiel a Deus e não recebeu a influência de Babilônia, mas influenciou toda a Babilônia positivamente. Influenciou a Babilônia. Mostrou a Babilônia quem era o verdadeiro Deus. E existirá, logo, logo, uma influência mundial. Um império, novamente vai se levantar um império mundial. A Grande Babilônia é o nome pela qual a inspiração se refere à união religiosa tríplice formada pelo papado, pelo protestantismo apostatado que rejeitou a palavra de Deus e pelo espiritismo. 3. União de 3. Uma influência mundial com um alcance mundial. E aí você, jovem cristão, e eu, nós conseguiremos viver fiéis e ao invés de sermos influenciados pela Babilônia, influenciar, como Daniel fez? Daniel tinha apenas 15 anos de idade. Daniel não se deixou influenciar, mas ele influenciou. Daniel não se corrompeu. Ele levou para a Babilônia os ensinamentos que ele tinha aprendido durante toda a sua vida, fiel na palavra. Daniel influenciou, porque ele recebeu graça para obedecer. E o Senhor perdoou a Daniel, o Senhor purificou a Daniel. Perdoou porque Daniel não era perfeito, Daniel cometia erros, ele não era impecável. Então Deus perdoou Daniel, capacitou ele para obedecer, e o futuro de Daniel foi brilhante para glorificar a Deus, brilhante na presença de Deus. E através do testemunho de Daniel, Babilônia conheceu o verdadeiro Deus. E nós, o que estamos fazendo nesse período de Babilônia moderna, Babilônia espiritual? Nós estamos sendo firmes como Daniel, nos apegando firmemente à palavra de Deus, rejeitando qualquer aparência de aprovação com o que Babilônia faz? Fica para você esse questionamento. Daniel é um exemplo daquele que viveu em Babilônia e não se deixou influenciar, não se deixou corromper por Babilônia. E nós estamos vivendo na Babilônia moderna, na Babilônia espiritual. E qual está sendo o nosso posicionamento como jovens cristãos, adventistas do 7º dia? Estamos defendendo as verdades da palavra de Deus ou estamos bebendo do vinho de Babilônia? Estamos nos embriagando com as falsas doutrinas de Babilônia? Imortalidade da alma,
a adoração ao sol e outros diversos enganos sutis que Satanás tem colocado diante de nós? Ou estamos vivendo de acordo com o puro, assim diz o Senhor? Pare, pense, compare a vida que você está vivendo com os princípios da palavra de Deus e veja como é que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Eu comparo a minha vida com a palavra de Deus e eu me envergonho, porque a palavra de Deus traz os puros princípios do caráter do Senhor. E na minha vida eu tenho pecado em muitos aspectos. Eu comparo a minha vida com a palavra de Deus e eu me envergonho. Mas Deus me dá graça para obedecer. Jesus Cristo me dá graça para obedecer. E você, jovem cristão, está aceitando a graça para obedecer? Ou está rejeitando a palavra de Deus? Esse foi o resumo desta semana. E eu quero deixar para você um último texto do Espírito de Profecia. Por meio de 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo de Deus em sua armadilha. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo por cima de um abismo, e por sobre outro abismo segurará a mão do poder romano. E sobre essa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma pisoteando os direitos da consciência. Muito se fala sobre os Estados Unidos e sobre as igrejas apostatadas, mas nós, que somos o remanescente fiel de Deus, nós precisamos olhar para isso e entendermos que esses enganos adentrarão as nossas igrejas. E nós precisamos estar firmados e fundamentados na palavra de Deus. O Espírito de Profecia vai dizer, aqui no capítulo 11 de Eventos Finais, até mesmo dentro da igreja adventista, esses enganos serão operados. E nós precisamos ser o remanescente do remanescente, fiéis à palavra de Deus, e influenciar muitas outras pessoas a crerem única e exclusivamente no puro, assim diz o Senhor, da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja fiel à palavra de Deus, assim como Daniel, seja uma influência positiva, seja um representante de Deus no meio de Babilônia. Daniel foi um representante de Deus no meio daquela Babilônia antiga. E nós precisamos ser representantes de Deus nesta Babilônia moderna em que vivemos. Que Deus te dê graça para obedecer. Ele já te deu, mas o meu apelo é que você aceite a graça para obedecer, porque a graça já foi oferecida para você. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Até o próximo resumão, em nome de Jesus.